Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Trollhunter, o Caçador de Troll, de 2010. É um filme found footage norueguês de terror e dark fantasy que foi escrito e dirigido por André Øvredal, o diretor que depois ficou conhecido por filmes como Autópsia e Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Trollhunter é um filme que eu gosto, que eu já falei algumas vezes aqui na trecheira, geralmente quando eu falo de filmes found footage bons. E ele foi o filme que botou o Øvredal no mapa, né? O cara que agora tá dirigindo esses filmes grandes aí. Acho que ele funciona como um found footage porque ele é bem feito, ele usa bem o estilo, até porque ele é um mockumentary, um documentário falso. E ele também é um filme bem único por ser uma coisa bem regional, com muito elemento de folclore escandinavo. É como o nome diz, né? É um documentário sobre um caçador de troll. E eu gosto como esse filme constrói essa mitologia bem única e particular dele. Mas antes de falar mais, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Trollhunter, o que vocês acharam desse filme. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Esse é um filme que eu não sei se alguém pediu ou não, mas eu gosto dele e decidi falar hoje, então é isso daí. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também já vou deixar aqui um aviso de spoilers. Quer dizer, eu não sei até onde vai o spoiler de um filme que a maior cena que acontece no final, a cena que fecha o filme, é o pôster. Mas pro que for adiantar, vão ter alguns spoilers no vídeo sim. Mas então é isso, vamos nessa. A trama de Trollhunter, eu acho que eu já falei o que eu precisava falar, na verdade. São 3 estudantes de uma universidade que estão fazendo um documentário sobre uma figura esquisita que eles acham que é um caçador ilegal de ursos. Conforme eles seguem o cara, eles percebem que ele na real é um caçador de trolls. E depois que ele é descoberto, ele só chuta o balde e fala: vamos fazer o documentário então. E aí os jovens passam a acompanhar ele e a registrar essas caçadas a troll que ele faz. Mas, além do perigo dos trolls, também tem o perigo do governo, que não está muito feliz com esse documentário e não quer deixar esses jovens expor esse segredo para o público geral. Para começar, eu gosto como esse filme faz o found footage. Ele vai nessa linha tradicional, mais bruxa de Blair, de que você está assistindo o material bruto de um documentário, que não teve edição ainda, então no começo tem uns errinhos de produção, tem muita cena filler dos personagens discutindo e fazendo coisas aleatórias, e tem muita cena de viagem, e isso nem é só no começo, isso é no filme todo. Uma boa parte desse filme são os personagens indo para florestas e montanhas diferentes, e eu acho que esse não deixa de ser um desses filmes que encaixa no que eu chamo de found footage turístico. Que eles só tinham um lugar bonito pra filmar e fizeram found footage lá. E dessa vez eu nem reclamo, porque as cenas são bem filmadas mesmo. Acho que um dos destaques desse filme, que deixa ele bem característico, é essa fotografia. Já que ele aproveita bem vários cenários muito bonitos lá da Noruega, de serras e das cidades nos vales, e depois eles vão pra um cenário mais no meio da neve. Eu gosto bastante desse visual desse filme. A direção bate em alguns clichês de found footage, mas eles não são mal feitos. Ela evita o máximo possível a câmera tremida e as pessoas correndo no escuro, e o filme todo, ou quase todo, é compreensível, você entende o que está acontecendo ali. A exceção é a primeira vez que eles encontram um troll, que aí sim, a gente correndo no escuro no meio da floresta de noite, não dá pra ver nada. Um dos jovens que está fazendo o documentário é mordido por um troll, e você não vê nada disso direito. Depois, quando o caçador tá lá curando o ferimento do moleque, eu só fiquei, cara, como é que ele fez isso? Eu achei que ele só tinha, sei lá, cortado caindo na floresta ou alguma coisa assim, não ficou muito claro. Mas o filme não tem a famosa sessão trem fantasma de found footage, que é a gente correndo no escuro com coisa pulando pra dar susto na tela. Aliás, o filme não tem susto barato, e o que eu acho importante, ele não usa a estética do found footage pra disfarçar efeito ruim e baixo orçamento. O filme tem efeitos bons em cenas bem pensadas, e ele não é um filme desses que você olha e fala, por que eles não filmaram isso normalmente? Ele é um filme que o found footage é parte da identidade dele e é integral para contar essa história, então isso funciona. Principalmente porque eles levam o lance do documentário falso muito a sério. Então ele tem um ritmo mais de documentário do que de filme de terror. Acho que por isso ele é mais considerado um filme de dark fantasy do que um filme de terror propriamente dito. Ele tem algumas cenas de terror ali no meio, mas boa parte do filme são os personagens explicando o que são os trolls e usando várias técnicas para descobrir de onde estão vindo esses trolls e por que eles estão deixando as áreas habituais deles e estão atacando as pessoas. E isso é uma coisa que eu gosto do roteiro também, porque para um filme chamado Trollhunter, ele até que demora para mostrar os trolls ou até para falar dos trolls. A primeira parte do filme é construindo um mistério. São os jovens seguindo esse caçador misterioso que se recusa a dar uma entrevista para eles, até que no meio da floresta o cara só aparece e grita: "Troll, corre!" E a partir daí eles vão construindo essas criaturas no roteiro com uma mitologia bem detalhada.
Tem várias regras para esse cara conseguir caçar os Trolls. Eles são atraídos por sangue cristão e eles têm um olfato muito aguçado, então a galera tem que tomar banho e tem que passar uma substância, que é uma essência fedorenta de Troll no corpo, para os Trolls não conseguirem farejar eles. E aí o filme cria as próprias criaturas ali, dando até explicações científicas de como eles funcionam, o que eu imagino que seja algumas coisas baseadas nas fábulas norueguesas também. O caçador explica a aparência diferente dos Trolls, ele fala que tem um que tem várias cabeças, que na verdade é só uma cabeça e o resto é para intimidar os outros. E aí eles encontram uma especialista que explica um pouco da biologia deles e por que eles são sensíveis à luz do sol e a raios ultravioleta, que é o jeito que o caçador usa para matar essas criaturas. Tem uma cena que o caçador explica que existem tipos diferentes de Trolls, e acho que tudo isso cria umas criaturas bem únicas para essa trama. E eu gosto também que eles mostram um pouco da burocracia por trás de manter esses Trolls em segredo, porque são umas criaturas enormes, né? Primeiro tem o lance do urso que desencadeia a trama, que o caçador de Trolls cobre os rastros das criaturas, colocando a culpa em uns ursos mortos que eles posicionam nos locais. E aí tem uma cena maravilhosa que aparece um contrabandista polonês em uma van de serviço de pintura falando um inglês muito quebrado, chegando lá com um urso, mas a parada é tão feita de qualquer jeito, tão na clandestina, que o cara leva uma raça de urso errada, que não é nem da Noruega. Eu acho tudo isso muito engraçado. E tem todo o lance da conspiração do oficial do governo que quer impedir os jovens de gravar o documentário, aquele clássico personagem que tá sempre desliga a câmera. Isso é bem construído, mas eu acho que acaba sendo um ponto fraco no final, porque o filme acaba ficando meio sem final. É aquele final enigmático de filme found footage. A gente não sabe o que aconteceu, a gravação só acaba enquanto o protagonista tá fugindo lá dos burocratas no meio da neve. E por causa desse final abrupto, algumas partes da trama não têm conclusão. Acho que a mais grave é que o protagonista no final, no último ato, descobre que ele pegou raiva com a mordida de troll que ele levou no começo do filme. E isso não dá em nada porque o filme só acaba depois. Acho que o outro ponto mais fraco desse filme são os personagens mesmo. A grande estrela aqui, o melhor personagem, claro, é o caçador de troll. Ele é mais elaborado, ele tem muita caracterização, ele tem uns figurinos legais. E tem até uma motivação para estar participando do documentário, já que ele decide que os direitos trabalhistas que ele tem como caçador de troll é muito baixo e ele quer usar o documentário para expor essa profissão pro mundo. Ele é um bom personagem, o fraco mesmo é a equipe de filmagem. Você sabe que eles são estudantes de uma universidade, mas é só isso. Nenhum deles tem muita caracterização, assim, separados. Eles todos sempre fazem a mesma coisa. No começo eles estão todos zoando o cara, não acreditando na história de troll, e depois eles meio que só vão seguindo o cara e gravando as coisas e não tendo muita personalidade. O primeiro cameraman é o que mais tem caracterização, e curiosamente ele é interpretado por um dos jovens do Presos no Gelo, mas ele quase nunca aparece fisicamente na frente da câmera, em alguns momentos pontuais só. E a caracterização dele é que ele é secretamente cristão. Ele não falou pra ninguém e foi embarcar nessa missão para caçar criaturas que caçam o sangue cristão. Isso é até bem preparado na trama, porque o caçador de troll percebe que um dos jovens está atraindo o troll ali, logo no começo ele sabe que alguém está mentindo, mas acho que ele não se importa o suficiente para ficar interrogando essa galera. Mas aí você vai vendo o cara encontrando com os trolls depois, quando eles entram no ninho de troll, e ele tá ficando muito nervoso, passando o bagulho para disfarçar o cheiro o tempo todo. E você sabe que ele vai rodar em algum momento, porque né, o cara foi burro. Uma segunda cameraman, que é uma mina muçulmana, chega para substituir ele no ato final do filme, mas ela tem menos caracterização do que os outros. Ela tem pouca fala e ela mal aparece. Ela tá no filme mais para fazer uma piada assim com o folclore norueguês, porque o caçador de troll não sabe como que os trolls reagem a muçulmano, ele sabe que eles não gostam de sangue cristão. Quando chega essa mina ele só fala, vamos ver o que acontece, né? Eu gosto que nesse intervalo, quando o primeiro cameraman morre e a segunda cameraman chega, a fotografia do filme fica mais zoada, porque os personagens que estão gravando agora não tem tanta expertise em lidar com a câmera, e também porque a câmera tá quebrada. Outra parte técnica que eu gosto bastante nesse filme é o design de itens e cenários. O carro do caçador de troll é muito bom porque é um objeto que conta uma história. Você vê aquele trailer cheio de coisas sobre trolls em todo lugar, e você vê aquele jeep todo zoado, com marcas de garra e de ataques diferentes. Isso caracteriza bem o personagem como um veterano que já faz isso há muito tempo. E os protagonistas passam a andar nesse carro junto com o caçador depois que os trolls zoam o carro deles.
E eu gosto do upgrade que eles fazem no final nesse carro. Eles vão enfrentar um troll gigante e eles colocam uma armadura no carro com os reforços, com barra de ferro e uns espinhos. Não adianta muito, mas faz um visual bem legal. E isso tá no figurino também, já que o caçador tem uma armadura anti-troll que ele mesmo usa quando tem que lidar com um troll de perto. E eu gosto que no começo, o moleque principal é mordido e usou o casaco dele, e o resto do filme todo ele tá usando o mesmo casaco, só que remendado com fita isolante. Eu achei um toque bem legal. O que sobrou pra falar, claro, são os Trolls. Nesse filme, os Trolls são umas criaturas gigantes que, como eu disse antes, eles têm uma mitologia e uma anatomia bem estabelecidas. São tipos diferentes de Troll e por isso eles têm visuais diferentes. Acho que são 4 tipos de Trolls que aparecem no filme. Tem uns peludos, tem uns de 3 cabeças e tem o Troll gigante no final. Todos eles são feitos de computação gráfica e na maioria dos planos é um efeito digital muito bom e bem convincente. Tem alguns planos mais próximos que acontecem do primeiro Troll que entregam um pouco o efeito, mas na maioria das cenas é muito bom. Isso também porque eles foram espertos em como integrar esses Trolls de computação gráfica com o found footage. Algumas das cenas usam um filtro clássico de visão noturna que tudo fica verde, monocromático, isso ajuda a disfarçar. E tem outros tipos de técnica também, tipo o último Troll gigante que aparece naquela nevasca no final. Então ele é um pouco disfarçado ali. Ou a cena da petrificação do primeiro Troll, que é muito boa, é iluminada de um jeito diferente, com um holofote diretão ali de luz ultravioleta, que cria um visual mais crível para a cena. Esses efeitos para mim são o que mostra que esse found footage não é preguiçoso, ele não é um Jerusalém da vida, que tem os efeitos digitais horrorosos e o found footage é feito com câmera tremida e movimentos frenéticos e não deixa a gente ver direito os efeitos, porque eles sabem que são horrorosos. Esse filme tem uns efeitos bons e ele quer mais que a gente veja os Trolls mesmo. Ele não precisa esconder, e aí ele faz tudo com calma pra gente ver o que tá acontecendo e eu acho isso muito bom. E aí, como eu disse, tem muitas cenas boas e de vez em quando rola até um efeito prático. A cena que o caçador quebra o Troll petrificado parece ter sido feita com um prop ali mesmo na moral, que é um prop enorme que estava ali só para ser quebrado. Mas claro, a cena mais marcante do filme é o Troll gigante que acontece no final, que como eu já disse, seria um spoiler enorme se já não tivesse no trailer e no pôster e em todo o material promocional do filme. E esse é um Troll enorme do tamanho de um prédio que mora nas montanhas e é uma parada ameaçadora, é um efeito muito bom e o final do filme vira quase um creature feature, um filme de kaiju, com os personagens fugindo de carro entre as pernas do Troll. Eles vendo o Troll vindo lá de longe, ficando maior. Eu gosto bastante desse final todo, eu acho muito bem feito e eu acho bem tenso também. O mais bizarro do final do filme é que ele termina com um trecho de uma declaração do primeiro-ministro da Noruega, ou alguém assim, falando sobre como a Noruega tem trolls. Eu achei isso bem esquisito quando eu vi, e aí eu fui pesquisar o que era, e eu descobri que, enquanto eles estavam produzindo o filme, o diretor viu essa declaração na TV, que na real ele estava falando de uma plataforma de gás natural no mar, que tem o nome de Troll A, Troll B, alguma coisa assim. Mas o diretor pegou essa declaração dele, editou o áudio e colocou fora de contexto para parecer que ele estava falando de criaturas mitológicas. Achei uma coisa bonitinha, talvez funcione mais pra quem conhece o primeiro-ministro da Noruega na época, sei lá. Imagino que esse filme tenha muito disso, de referenciazinhas a pessoas, ao folclore norueguês, que é uma parada mais local. Mas eu não acho que isso prejudica o filme. Pelo menos pra mim, que eu não sei porra nenhuma de Noruega, só sei de filme esquisito e banda de black metal, o filme não ficou pior por causa disso. Eu acho que ele é um found footage muito bem feito, ele tem uma história diferente e eu gosto bastante do resultado aqui. Pra mim, a categoria final de Trollhunter é muito bom.